Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Abram suas Bíblias em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 5, a partir do 5. Acharam? Irmão, mexer com um jovem é uma bênção. Trabalhar com jovens é uma bênção, né, irmãos? Jovens, eles têm a mente aberta. Eles aprendem com facilidade o que é ensinado. A gente vai ficando velho, ficando cabeça dura, né? Mas jovem não, jovem tem a mente aberta, ele ouve as palavras, ouve as correções, muda a disciplina. Aleluias. Josué capítulo 1, versículo 5 em diante, fala assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Irmãos, aqui nessa passagem a gente vê que Deus, quando Moisés morre, ele levanta Josué para suceder Moisés. E Deus faz uma promessa para ele. Fala assim: olha, Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Pensa que promessa maravilhosa, irmãos. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Então eu vou perguntar para a igreja: haveria derrota para Josué? Haveria ou não? Não. Deus prometeu que ninguém ia resistir. Depois Deus fala: assim como fui com Moisés, serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Mais uma promessa que Deus dá a ele. Só que Deus tinha uma missão para ele: você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi a seus pais. Irmãos, Deus tem promessas para nós, mas Deus também tem missão para nós. Sabia que Deus tem uma missão na sua vida? E a missão na sua vida é: ide e pregai o evangelho. O Senhor fala: eu sou com você, eu estou com você, você é mais que vencedor. Eu sou o seu escudo, eu sou o seu baluarte, eu não vou te deixar, mas eu quero que você vá em meu nome. Só que muitas vezes a gente não tem cumprido a missão. A gente quer as promessas de Deus, mas a gente não quer cumprir as missões que Deus nos dá. A gente vive uma vida inerte na igreja, uma vida sem fazer nada, uma vida pensando apenas em nós mesmos. Mas o Senhor queria uma atitude de Josué. Ele falou assim: tão somente seja forte e corajoso. Deus queria uma atitude dele, da mesma maneira que Deus requer uma atitude da igreja hoje. Você, irmão, tem que ser forte e corajoso. O Senhor colocou ferramentas nas suas mãos. Não é para você ser medroso, não é para você se acovardar, não é para você retroceder, mas é para você ser forte e corajoso nele. Porque quem está com você é o Senhor dos exércitos. Só que muitas vezes, irmãos, a gente não conhece aquele que está nos fazendo a promessa. A gente não conhece aquele que está nos dando a missão. Temos vivido uma vida de vir para a igreja apenas nos domingos ou nas sextas-feiras, e esquecemos de conhecer o Senhor, de buscar aquele que nos chamou. Irmãos, você nunca vai cumprir a missão de Deus se você não conhecer Deus. Quantos de nós temos estado, irmãos, acomodados dentro da igreja, sem conhecer Deus, sem conhecer o poder de Deus, sem conhecer quem Ele é, acomodados em vir apenas uma vez na semana para a igreja. Jovens que estão aqui hoje,
Eu estou pregando para que você cresça, diferente de muitas pessoas que hoje são adultas e não fazem nada para o Senhor. Para que você hoje, jovem, tenha atitude na sua vida, porque o mundo precisa de você. Deus deu uma missão para você: fazer o povo herdar o céu. A sua missão é pregar o Evangelho, para que as nações herdem os céus. Você precisa pregar o Evangelho. Ah, mas o fulano de tal não prega. Ah, mas fulano de tal é assim. Ah, mas fulano de tal é daquele jeito. Fulano de tal não é o seu espelho. Fulano de tal não é o seu padrão. O seu padrão, o seu espelho é Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, ter uma vida de conhecimento do Senhor, de viver o chamado que Deus nos deu. E eu lembro na Bíblia de 3 jovens que conheciam o Deus deles: Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia fala que eles foram levados junto com outros jovens. Num total de 3.000 jovens foram levados para a Babilônia, cativos, presos, escravos. E a palavra de Deus fala que quando eles chegam lá, o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua. E essa estátua deveria ser adorada. Essa estátua deveria ser reverenciada. Uma estátua da imagem do próprio rei Nabucodonosor. E a gente vê, irmãos, que quando a música tocava, todo mundo do reino da Babilônia deveria se prostrar e adorar aquela estátua. Mas tinha 3 jovens que eles não se prostravam, que eles não reverenciavam, que eles não adoravam aquela estátua. Cadê os outros jovens que também eram de Jerusalém, que foram levados para a Babilônia? Por que o rei Nabucodonosor prendeu e jogou na fornalha apenas 3? De 3.000, apenas 3 foram lançados. Porque os outros estavam adorando a imagem. Porque a maioria estava amoldada ao padrão da Babilônia. E muitos jovens na igreja hoje estão amoldados ao padrão do mundo. Mas graças a Deus existe os remanescentes. Graças a Deus existe aqueles que não se prostram. Graças a Deus existe aqueles que não reverenciam, que não cultuam aos deuses, aos ídolos deste mundo. E eu creio que esses jovens são aqueles que o Senhor irá usar para transformar essa nação. Irmãos, sal, aonde quer que ele for, não tem açúcar que adoce o sal. Eles saíram da terra deles, foram para outra terra, mas lá eles continuaram sendo sal. Será que você, na sua escola, tem sido sal? Será que você, no seu trabalho, tem sido sal? Será que você, na sua rua, tem sido sal? Na sua casa, tem sido sal? Isso não é só para os jovens, isso é para todos nós. Como será que tem sido nossas atitudes, irmãos, nos lugares onde nós vamos? Para onde o Senhor nos manda ir? Ou para onde nos levam? E uma coisa interessante é que aqueles jovens não se prostravam, mas eles ficavam em pé. Isso quer dizer algo para você, que você não deve se prostrar ante as condições que o mundo te impõe. O diabo tem levantado coisas na sua vida para que você se prostre. Doenças, porque o diabo quer que você se prostre perante uma doença. Ah, eu estou doente mesmo. Tem misericórdia de mim, pastor. Ora por mim, pastor, me ajuda. Eu vou morrer. Pelo amor de Deus, pede à igreja para orar por mim. Deus não quer que você se prostre diante de uma doença. Deus quer que você permaneça em pé diante dela. Eles não se prostravam, mas eles ficavam em pé. Se prostrem? Não. Se prostrem? Não. Deus não quer que você se prostre ante ao pecado. O pecado nos assedia tenazmente todos os dias, mas o Senhor não quer que você se prostre ao pecado. Hoje o Senhor te deu a graça para você suportar o pecado, porque o pecado hoje não tem domínio sobre você mais. Hoje é você que tem domínio sobre ele. E todas as vezes, irmãos, que a gente ouve alguém falar, ouve alguém apontar o dedo para nós e falar os nossos defeitos, e falar os nossos erros, as pessoas costumam falar: você é isso, você é aquilo outro, e você começa a chorar: ele falou de mim, está me acusando. Não se prostre ante as acusações do diabo. Ele está colocando o pecado diante de você
Mas você vai dar um chute nesse pecado em nome de Jesus. Você vai suportar a tentação em nome de Jesus. O diabo tem colocado coisas nas nossas vidas, irmãos, para que nós nos prostremos a elas. Coisas que não condizem com o que Deus fez nas nossas vidas. E aí a gente tem se prostrado, porque a gente não tem conhecido o Deus que nos chamou. O Deus que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E eu vejo outra coisa também neles, que eles eram jovens adoradores. Por que eles eram jovens adoradores? Porque eles só adoravam a Deus. Fala assim: eu adoro só a Deus. E eu passei a entender, irmãos, o que é ser um adorador em espírito e em verdade. O adorador de verdade é aquele que não adora só a Deus, mas é aquele que deixa de adorar os deuses também. Porque é fácil vir aqui para a igreja e ficar 15 minutos adorando o Senhor. E quando eu sair daqui, eu começar a adorar os outros deuses. Mas eles não adoravam outros deuses. O único Deus digno de reverência, digno de adoração para eles, era o Senhor. Será que nós temos adorado outros deuses? Irmãos, aquilo que está ocupando o seu coração, aquilo que hoje, se você perder, você fala assim: minha vida já não tem mais sentido. Essa coisa está tomando o lugar de Deus no seu coração. Aquilo que você perder hoje, e você disser: a minha vida agora está sem sentido, isso é um Deus que você tem prostrado e adorado. Tem alguma coisa, irmãos, em que se você perder, a sua vida vai perder o sentido? Adoração em espírito e em verdade. Não estava em jogo ali, irmãos, o salário deles. Não estava em jogo ali o emprego deles. Estava em jogo ali a vida deles. Se eles não se prostrassem, eles seriam lançados em uma fornalha de fogo. E Nabucodonosor manda chamar eles e fala: é verdade que vocês não se prostram e não adoram a imagem quando os instrumentos tocam? Eu vou dar mais uma chance para vocês. E quando vocês ouvirem a música, se vocês não prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha. E quem é o Deus? Olha a pergunta de Nabucodonosor: e quem é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Estava em jogo a vida deles. Mas você sabe o que eles responderam para o rei? Ó rei, quanto a esse assunto, nós não precisamos te responder. Eles não falaram assim: é o rei dos reis, é Deus, é isso. Não, eles não falaram. Eles falaram: não vamos te responder a respeito da tua pergunta. E tem mais, rei: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo que nós não vamos adorar a sua imagem, que nós não vamos nos prostrar perante ela. Irmão, será que existem jovens hoje assim, no nosso meio? Jovens, para chegar nesse nível de adoração, tem que ser jovens que conhecem a Deus. Não é jovens que adoram 15 minutos por semana, não. Não é jovem que adora 30 minutos por semana, não. Mas é jovem que conhece o Senhor. Para chegar num nível tão grande de fé, tem que ser pessoas que conhecem a fundo Deus. E o que acontece? Nabucodonosor joga eles na fornalha, amarra eles e joga eles lá dentro. Daqui a pouco Nabucodonosor dá uma olhada lá e fala: nós não jogamos 3 na fornalha? Mas eu estou vendo 4. E o quarto tem a semelhança do Filho de Deus. E Nabucodonosor manda desligar imediatamente a fornalha. Tira eles de lá. E quando tira eles, Nabucodonosor chega pertinho deles, pega na roupa deles, dá uma cheiradinha. Não tinha nem cheiro de fumaça naqueles jovens. Nem cheiro de fumaça havia. Nenhum dos seus cabelos ficaram chamuscados, a palavra diz. Você sabe por quê, irmãos? Porque não há Deus que livra como o nosso Deus. Você está na fornalha hoje? Está passando por provação hoje? Se você for fiel ao Senhor, Ele vai te livrar dela. Você sabe por que o fogo não queimou eles? Porque fogo não queima fogo. Fala assim: fogo não queima fogo. Aqueles jovens, irmãos, eram cheios do fogo de Deus. João Batista disse assim: olha, eu vos batizo com água,
Mas vem um após mim, vem um após mim, de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantos aqui são batizados no fogo? O fogo está sobre você, irmão? Então o fogo do mundo não vai te queimar. O fogo do mundo não tem poder contra a sua vida. E quando Nabucodonosor olha aqueles jovens, irmãos, eles estavam lá passeando, lá dentro da fornalha, correndo, dando glória a Deus, passeando. Quantos aqui gostam de passear? Quantos gostam de passear? É bom ou não é? Ele estava passeando dentro da fornalha. Como é que está você dentro da sua provação hoje? Lamentando, chorando, murmurando? Ou você está passeando? Quando eu passeio eu fico alegre. Eles estavam alegres lá dentro. O fogo não tem poder contra fogo. Você foi batizado no Espírito Santo e no fogo. A Bíblia fala assim: tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Quantos aqui estão alegres por passar pelas provações? É o que ele estava fazendo lá dentro, irmãos. Alegres, dentro do fogo, cantando, louvando, dando glória a Deus. Irmãos, você vai ter a sua vida mudada quando você mudar a sua atitude. O Senhor quer que você mude a sua atitude. A sua mente precisa ser mudada. A sua mente precisa ser restaurada. A Bíblia fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só que a gente fica assim: Deus me transforma, Deus me transforma, Deus me transforma, Deus me transforma. Mas Deus está falando assim: transformai-vos. É você que tem que se transformar. A sua mente precisa mudar. Você precisa sair do natural, irmãos, e aprender a viver o espiritual de Deus. O Senhor tem grandes coisas para você. Mas a gente passa por uma provaçãozinha, a gente já fica abatido, triste, chateado, já corre atrás de 10.000 profetas para ver o que Deus vai falar para nós. Ei, irmão, você não tem fé não? Você não conhece o Deus que você serve não? Quantos querem ser batizados com fogo? A Bíblia fala assim, lá no livro de Atos, que os discípulos estavam reunidos, 150, reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um estrondo dos céus. Bah! E a Bíblia fala assim que apareceram línguas. Apareceram. As pessoas viram línguas sobre cada um que estava ali. E quem estava vendo falou assim: nossa, essas línguas são como de fogo. Essas línguas são como de fogo. E a Bíblia fala que essas línguas pousaram, uma em cada um. Uma em cada um. Uma em cada um. E a Bíblia fala assim que todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. Não, as línguas estranhas são línguas de fogo que saem de você. Aleluia. Tiago falou assim, que a língua é como fogo, que ela tem o poder de incendiar uma floresta. Tem ou não tem? Só que a gente só leva isso para o lado mal, para o lado ruim. Deixa eu te falar, irmãos, você tem o poder e a autoridade de Cristo na sua vida para chegar lá no Hugo, impor as mãos sobre todos os enfermos e todos serem curados. As palavras que saem de você, da sua boca, são como fogo e tem o poder de incendiar uma floresta. Tem o poder de incendiar uma floresta. Em Apocalipse fala assim, aliás, não sei se é Apocalipse, fala assim: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Como é que está a sua vida, irmão? Como é que está o fogo de Deus sobre você? Está tendo brasas de fogo na sua cabeça aí ou não está? Se não tiver, irmãos, começa a fazer o bem para o teu inimigo. O pastor Gilmar hoje foi fazer um churrasco. Ele pegou uma latinha pequenininha, cheia de álcool, colocou dentro da churrasqueira, pegou as brasas, colocou em volta e acendeu o fogo dentro da latinha.
Uma latinha daquela, irmão, não tinha o poder de fazer o churrasco que ele fez. Só que as brasas fizeram aquele fogo multiplicar e assou a carne. Tem fogo aqui? A Bíblia fala que Elias, ele desafiou 450 profetas. Ele falou: vai vocês primeiro. Quem fizer descer fogo do céu, esse é o que tem o verdadeiro Deus. E aí, os profetas de Baal prepararam o altar e começaram a clamar. E Elias fala para eles assim: fala mais alto, talvez ele está dormindo. Elias começou a zombar, irmãos, e nada de fogo descer. Elias falou: mais alto ainda, talvez ele tenha viajado. Grita mais alto aí. E eles começaram a se cortar e sair sangue, derramaram sangue, nada de fogo. Ele falou: chega, para com isso aí, deixa agora a minha vez. E Elias conserta o altar do Senhor. E Elias fala o seguinte: pega a água. E vieram com uma talha de água e jogaram em cima da madeira. Pensa, madeira molhada pega fogo. Mas Deus gosta das coisas difíceis, irmãos. Deus gosta do impossível. Mas Elias falou: não, está pouca água, pega mais. Trouxeram mais e jogaram. Está pouca, pega mais. Jogaram. Encheram aqueles regos de água. E Elias clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala assim, que o fogo lambeu a água. Pé lambe, mão lambe, cabelo lambe. O que lambe? O que lambe, irmãos? Desceu uma língua de fogo e levou a água. Água na palavra de Deus significa a própria palavra. Jesus falou para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Irmão, só vai descer fogo onde tiver palavra. Só vai descer fogo onde tiver palavra. Você já viu fogo apagar água? Quem já viu fogo apagar água? O de Deus apagou. O fogo de Deus foi lá e... glória a Deus. Esse é o fogo que está sobre a sua vida. Ninguém e nada tem o poder de apagar. Ninguém e nada pode apagar o fogo de Deus sobre você. Só tem uma pessoa que pode apagar: você. Paulo falou assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Talvez você hoje esteja apagando o fogo de Deus que está na sua vida. Talvez o pecado está apagando o fogo de Deus na sua vida. Talvez o ódio está apagando o fogo de Deus na sua vida. Talvez a falta de perdão está apagando o fogo de Deus sobre a sua vida. Talvez a mentira está apagando o fogo de Deus sobre a sua vida. Talvez o rancor está apagando o fogo de Deus sobre a sua vida. Tem muitas coisas que você pode deixar apagar o fogo de Deus sobre a sua vida. Mas se você quiser, você não vai deixar. Por isso, irmãos, que o fogo do mundo não pode te queimar. Amém? O fogo do mundo não tem poder para me queimar, porque eu também sou fogo. Você é uma labareda de fogo. Fala assim: eu sou uma labareda de fogo. Aleluia. Você é uma labareda de fogo. Você é uma labareda de fogo. Aleluia. Você sabia, irmãos, que o diabo odeia o fogo? Que isso, pastor? Ele mora no inferno tem fogo. Mas os demônios, quando encontraram com Jesus, falaram assim: não nos mande para aquele lugar. Por quê? Porque lá tem fogo. E o fogo lá atormenta eles. O fogo lá atormenta os demônios. O fogo lá atormenta o diabo. O fogo lá atormenta aqueles que vão para lá. Só que o engraçado é que Jesus foi lá. Jesus foi lá no inferno, irmãos. E sabe o que Jesus fez lá? Chegou lá e falou para o diabo: tá. O quê? Não dá? O quê? Você sabe, não dá? Entregou a chave da morte. O diabo não tem poder de te matar.
E você sabe o que mais Jesus fez lá no inferno? Que Jesus era para estar sendo atormentado lá. Lá no inferno, Jesus chegou nos prisioneiros de lá, naqueles que foram enviados para lá, e estava pregando para eles. Jesus chegou lá no inferno e começou a pregar o evangelho para eles. Pregar o evangelho para eles. Pregar o evangelho para eles. Pregar o evangelho para quem estava no inferno. O fogo do inferno não teve poder contra Jesus. Não teve poder contra Jesus. A Bíblia diz que o diabo, a besta e o anticristo vão ser lançados no lago de fogo. Sabe, irmãos, o diabo detesta uma igreja cheia do fogo. Tem fogo aí, irmão? Por isso que o diabo não entra aqui então. Porque ele olha para todo mundo aqui e ele está vendo um lago de fogo. Todo mundo junto vira um lago. Aí ele fala assim, não vou chegar ali perto não, senão Deus me lança lá dentro. E ele foge daqui, irmãos, porque ele tem medo do lago de fogo. Aleluia. Os demônios chegaram em Jesus e falaram assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Tu já viestes nos atormentar? Tu já viestes nos atormentar? Eles falaram para Jesus: tu já viestes nos atormentar? Por que Jesus atormentava os demônios? Fala assim, porque Jesus era fogo. Você é fogo? Então por que você não está atormentando o diabo? Então por que não está atormentando os demônios? Por que você não está impondo as mãos sobre os enfermos? Por que você não está expulsando os demônios? A Bíblia fala assim em Marcos 10:19: eis que vos dei autoridade. Jesus falando para nós: eis que eu vos dei autoridade. Fala assim, eu tenho autoridade para pisar. Agora uma coisa interessante: quando Jesus fala assim que é para pisar, é porque é algo que está no nosso pé, embaixo. Eu não consigo pisar no alto daquela caixa ali, mas eu consigo pisar aqui nesse porcelanato. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus estava te mostrando e me mostrando a posição do diabo. Jesus estava te mostrando e me mostrando a posição do diabo, que é debaixo do seu pé. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Irmãos, o diabo tem poder, mas você tem autoridade. Você sabia que um guarda de trânsito, ele pode parar 200 carretas carregadas? Quem é mais forte, as carretas ou o guarda? As carretas. Mas quem tem autoridade? O guarda. Irmãos, não importa que tipo de demônio que é. Vou repetir, para vocês não entenderem. Não importa que tipo de demônio que é, você tem autoridade sobre ele. Irmãos, as escolas precisam ver jovens cheios de fogo. As empresas precisam ver jovens cheios de fogo. As ruas precisam ver jovens cheios de fogo. Os ônibus precisam ver jovens cheios de fogo. E para finalizar, sabe a pergunta que Nabucodonosor falou para os 3 jovens? Quem é o Deus? Olha que pergunta. Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Que pergunta mais arrogante. E eles responderam o quê? Nós não precisamos te responder. Sabe por que eles falaram que nós não precisamos te responder? Porque o próprio Nabucodonosor ia responder. O próprio Nabucodonosor falou o seguinte: não há Deus que livra como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O próprio Nabucodonosor falou assim: não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, as pessoas nas escolas precisam dizer isso a seu respeito: não há Deus como o seu Deus, jovem. As pessoas no seu trabalho precisam reconhecer e declarar que não há Deus como o seu Deus. Eles precisam responder da boca deles. Não é você que precisa falar, é eles que vão responder. Aqueles que estão te afrontando, eles é quem vão responder essa pergunta. E você quer saber do que mais, irmãos? O próprio Nabucodonosor aceitou Deus, se converteu. Aqueles que hoje estão zombando de você vão servir o Deus que você serve. Eles vão dobrar os joelhos ante ao único e verdadeiro Deus. Tem fogo aí, igreja?
Vamos ficar em pé? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos aqui, Deus, jovens cheios do teu poder, cheios da tua autoridade, cheios da tua força. Jovens aqui, Deus, que te louvam, que te adoram, cheios do Espírito Santo. Jovens cheios do fogo do Senhor. Jovens que, onde entrarem, vão fazer diferença. Jovens, meu Pai, que tem prazer em passar pelas tribulações, que tem prazer em passar pelas provações. Jovens que te louvam, não importa a circunstância. Jovens que te adoram, não importa a circunstância. Se tem, se não tem, se está em abundância ou se está faltando, eles estão te louvando, eles estão te adorando, eles estão te bendizendo, eles são prostrados ao Senhor. Eles não se prostram a nada, a nenhum ídolo, não se prostram à doença, não se prostram, Deus, ao desemprego, não se prostram a nada que o diabo tem levantado contra eles. Sim, Deus, jovens cheios da unção do Senhor. Nós declaramos aqui nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. São poucos, mas são esses que vão fazer a diferença, em nome do teu Filho Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te adoramos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia.